Bom dia, sétimo ano. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão falando sobre o renascimento cultural. Vocês lembram o que é renascimento? O que significa a palavra renascimento? Então, renascimento, né? Já fala, renascer novamente, né? Então, o renascimento, ele é um movimento cultural, né? Uma renovação cultural. Então, ele é uma transformação de pensamento, né? O renascimento, ele surgiu na Península Itálica, né? Na Itália, no século XIV, e depois, né, difundiu-se por outras partes, outras regiões da Europa. Então, várias condições contribuíram para o surgimento do Renascimento na Itália. Por exemplo, a presença de obras de arte da Roma antiga, né? A circulação de textos antigos da cultura clássica. Então, esses textos, eles chegaram à Itália através dos bizantinos e dos muçulmanos, né? Povos com os quais os italianos mantinham relações culturais. E o renascimento cultural, ele era financiado pelos mecenas. Então, quem que eram esses mecenas? Os mecenas, eles eram ricos comerciantes, né, e banqueiros italianos que passaram a exercer o mecenato, né? O que era o mecenato? Eles passaram, então, a patrocinar artistas, intelectuais e cientistas. Uma das famílias mais que se destacou no mecenato foi a dos Médicis, né, em Florença, no século XIV, melhor dizendo, no século XV. Então, uma das características do Renascimento Cultural é a retomada greco-romana. Lembrando que antes aqui desse movimento renascentista, nós tínhamos a Idade Média, que para muitos renascentistas era considerada como a Idade das Trevas, ou seja, não tinham liberdade de pensamento, muitos livros eram proibidos, né? A igreja estava no centro de tudo. Então, no final da Idade Média, vai surgir uma classe, né, uma outra classe, que é a classe burguesa, né, os comerciantes, os banqueiros. No final da Idade Média, ao fim do feudalismo, né, e a retomada da monarquia, né, do absolutismo. E há uma crise ideológica com o surgimento aqui do Renascimento, uma nova forma de pensar, né? Uma nova forma cultural. Então, eles vão o quê? Eles vão ser influenciados por textos, né? Por artistas greco-romanos, né? Lá da Grécia e da Roma. Então, o que acontece? Uma dessas características foi o esforço de muitos artistas em retrabalhar valores inspirados na cultura greco-romana. Apesar de admitir as tradições grega e romana, os renascentistas eles não só realizaram um retorno ao período greco-romano, mas eles também
criaram obras inovadoras que marcaram o seu tempo. Outra característica do renascimento cultural é o naturalismo, ou seja, o homem agora ele vai ter o controle sobre a natureza. Outra característica aqui é o humanismo. O que seria o humanismo? O humanismo ele veio em oposição ao teocentrismo. O que era o teocentrismo? Teocentrismo, eles acreditavam que Deus estava no centro de tudo. E agora, com o movimento humanista, eles acreditam no antropocentrismo, quer dizer, o homem ele está com controle de tudo, do pensamento, então ele é o centro. Depois, outra característica aqui é o racionalismo. Então, eles vão usar o quê? A razão, né? E juntamente com a razão, o hedonismo, quer dizer, o homem agora ele tem vontades, né? Antes ele não tinha vontades próprias, né? E quando tinha, era duramente criticado. E surgimento da nobreza, né? Aqui os mecenas, né? Que financiavam os artistas renascentistas. E o cristianismo também. O Renascimento ele criticava, né? Algumas características do cristianismo, né? Como Deus no centro de tudo, os livros proibidos. E também o Renascimento cultural, ele se destacou também nas ciências, né? Na cultura, nas pinturas. E na ciência, aqui é importante falar que do heliocentrismo e o fim do geocentrismo. Por quê? O heliocentrismo, eles acreditavam que o Sol no centro, né? E o geocentrismo é a Terra no centro. Então, voltando aqui nos humanistas, né, no antropocentrismo, os humanistas, eles propunham uma sociedade menos presa ao dogmatismo. O que seria dogmatismo? Dogmatismo é um conjunto de regras, né, filosóficas ou religiosas que não podem ser contestadas, não podem ser criticadas. Então, alguns humanistas, eles argumentavam que Deus criou o ser humano, dando-lhe a liberdade de construir a si mesmo. Então, na busca pelo conhecimento, os renascentistas, eles percorreram diferentes caminhos. Alguns se voltaram para o estudo da natureza, outros se dedicavam a textos dos sábios da antiguidade grega romana. Houve choques, né, entre os que queriam manter os valores tradicionais da sociedade, mantendo a cultura teocêntrica, que é Deus no centro de tudo, e aqueles que valorizavam as novas mudanças, em que predominava a cultura antropocêntrica, o homem no centro. Na cultura teocêntrica, Deus ocupava uma posição central entre as preocupações das pessoas. Já na cultura antropocêntrica, o ser humano passava a ocupar essa posição. Então, dentro do Renascimento, vai haver várias influências. Por exemplo, no Renascimento que vai surgir na religião, vai ter uma influência, que vai haver a reforma, a contra-reforma. Na política vai haver os teóricos, né, o absolutismo. E na economia, o mercantilismo, que mais na frente nós vamos falar também sobre a reforma, contra-reforma e os teóricos do absolutismo, ok? Lembrando aqui que